Você já se perguntou? Se a vida continua após a morte e a reencarnação é um caminho de aprendizado, quais laços e missões espirituais ainda preciso compreender e resgatar nesta existência? Vamos entender um pouco mais sobre o assunto. A vida após a morte na visão espírita. A busca por respostas sobre a vida após a morte sempre intrigou a humanidade, levando a diversas interpretações filosóficas, religiosas e científicas. No século XIX, um estudioso francês chamado Allan Kardec organizou um conhecimento baseado em fenômenos mediúnicos, estruturando uma doutrina que se tornou um dos pilares da compreensão espiritualista moderna, o Espiritismo. Para essa filosofia, a vida não termina com a morte física, mas continua em um ciclo contínuo de aprendizado e evolução, guiado pelas leis divinas de justiça e progresso. A origem do Espiritismo e as primeiras evidências. Allan Kardec, cujo nome verdadeiro era Hippolyte Léon Denisard Rivail, era um pedagogo e cientista com uma abordagem racional e criteriosa. Quando fenômenos sobrenaturais começaram a ser relatados por toda a Europa, como mesas girantes e comunicações inexplicáveis durante sessões mediúnicas, Kardec decidiu estudá-los com rigor metodológico. Ele não se contentou com explicações sobrenaturais ou dogmáticas e iniciou investigações aprofundadas, analisando milhares de comunicações mediúnicas obtidas em diversas partes do mundo. A partir dessas pesquisas, Kardec organizou os Ensinamentos dos Espíritos em um conjunto de obras fundamentais, conhecidas como a Codificação Espírita, sendo elas o Livro dos Espíritos, 1857, apresenta os princípios básicos do Espiritismo e a explicação dos Espíritos sobre a vida após a morte. O Livro dos Médiuns, 1861, aborda os mecanismos da mediunidade e a forma como os espíritos interagem com o mundo material. O Evangelho, segundo o Espiritismo, 1864, explica a moral cristã sob a ótica espírita, destacando o amor e a caridade como bases para a evolução espiritual. O Céu e o Inferno, 1865, relata casos reais de espíritos desencarnados e suas condições no além-túmulo, confirmando o princípio da justiça divina. A Gênese, 1868, discute a criação do universo, a evolução espiritual e a relação entre ciência e espiritismo. A reencarnação como lei universal. Uma das principais revelações da doutrina espírita é a reencarnação. Segundo os espíritos superiores, ninguém vive uma única existência. Cada alma, ou espírito, passa por múltiplas vidas em diferentes corpos e condições, sempre buscando aprimoramento moral e intelectual. Essa ideia não foi uma criação de Kardec, mas uma verdade universal já presente em antigas tradições filosóficas e religiosas, como no hinduísmo, budismo e nos ensinamentos de Pitágoras e Platão. O Espiritismo, no entanto, trouxe explicações mais detalhadas sobre esse processo, mostrando que cada encarnação é planejada conforme as necessidades evolutivas do espírito. O conceito de lei de causa e efeito também está diretamente ligado à reencarnação. Se alguém pratica o bem, colherá frutos positivos no futuro. Se comete erros ou injustiças, enfrentará situações difíceis em vidas futuras para reparar os danos causados. Esse mecanismo divino não se trata de punição, mas de aprendizado e justiça, a comunicação com os espíritos. Outro ponto essencial do Espiritismo é a possibilidade de comunicação entre os vivos e os espíritos desencarnados. Kardec demonstrou que os espíritos não estão em um plano inatingível, mas continuam conscientes, preservando sua individualidade e podendo interagir com os encarnados. As manifestações espirituais podem ocorrer de diversas formas, como psicografia, escrita mediúnica, psicofonia, incorporação, vidência, capacidade de enxergar espíritos, entre outras. Grandes médiuns como Chico Xavier trouxeram evidências impressionantes da continuidade da vida, recebendo mensagens de entes queridos falecidos com detalhes que eram desconhecidos pelos médiuns, mas confirmados pelas famílias. Um exemplo marcante é o caso do jovem Chico Xavier,
que desde a infância via e ouvia espíritos. Sua mediunidade se desenvolveu e resultou em mais de 400 livros psicografados, onde relatos de espíritos descrevem com detalhes a vida no plano espiritual. Muitos desses relatos foram confirmados por familiares, demonstrando que a morte é apenas uma passagem para outra dimensão. O plano espiritual, segundo o Espiritismo. A doutrina espírita ensina que, ao morrer, o espírito se desprende do corpo físico e desperta no mundo espiritual. O estado desse espírito após a morte depende diretamente da sua conduta na vida terrena. Espíritos evoluídos despertam em esferas superiores, repletas de harmonia e paz, enquanto aqueles que ainda carregam sentimentos negativos podem sofrer em zonas espirituais de sofrimento, como o umbral descrito no livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. O espírito, no entanto, não fica eternamente preso a uma condição ruim. Com o tempo, por meio do arrependimento e do auxílio de espíritos benevolentes, ele pode se elevar e buscar novas oportunidades de aprendizado em futuras encarnações. As provas científicas da vida após a morte. Embora o Espiritismo seja uma doutrina baseada na fé raciocinada, ele encontra respaldo em diversas pesquisas científicas. O Dr. Ian Stevenson, psiquiatra da Universidade da Virgínia, estudou mais de 3.000 casos de crianças que lembravam vidas passadas, algumas até falando línguas que nunca haviam aprendido nesta existência. O Dr. Gary Schwartz, da Universidade do Arizona, realizou testes rigorosos com médiuns, constatando comunicações autênticas de espíritos. Além disso, as experiências de quase-morte, EQMs, estudadas por médicos como o Dr. Raymond Moody, demonstram que a consciência sobrevive após a morte clínica. Pessoas que foram dadas como mortas relataram ter visto seus corpos de fora, encontraram entes queridos falecidos e experimentaram uma sensação de paz indescritível. Esses fenômenos indicam que há algo além da matéria e reforçam os princípios espíritas sobre a continuidade da vida. Conclusão: a vida não termina aqui. O Espiritismo, codificado por Allan Kardec, trouxe uma visão consoladora e racional sobre a vida após a morte. A reencarnação, a comunicação com os espíritos e a existência de um plano espiritual são fundamentos que explicam nossa jornada evolutiva. Mais do que uma crença, o Espiritismo é uma ciência e uma filosofia de vida, baseada em observação, experiências e testemunhos. Ele nos ensina que não estamos sozinhos, que a morte não é o fim, e que cada um de nós tem um propósito maior na caminhada da evolução espiritual. A verdade sobre a imortalidade da alma não se impõe, mas se revela àqueles que buscam compreender a vida com um olhar mais profundo, como dizia Allan Kardec. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Se você gostou, não deixa de dar aquele curte e se inscrever no canal para ficar por dentro dos variados temas que abordamos aqui. Se você gosta do assunto, aqui falamos sobre evolução espiritual, conhecimentos ocultos, sobrenatural, vida, extraterrestre e muito mais. Um abraço e até o próximo tema. Tchau.